Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor e convido os irmãos a dar sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje o texto está no capítulo 5, verso 43 ao verso 48, no bloco em que Jesus trata do amor ao próximo. Então, nessa passagem, Jesus vai abordar essa temática do amor ao próximo, vai falar sobre o ódio, sobre o amor, sobre a perfeição de Deus, né? Eu te convido à leitura da palavra de Deus, Mateus 5, de 43 a 48. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Mateus 5, de 43 a 48. Vamos orar e pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, a oportunidade de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito ilumine, nos guie, nos ajude, perdoa os nossos pecados, nos ajude a aplicar a Tua Palavra com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a primeira parte são as observações, né? Selecionei algumas perguntas aqui de observação do texto. Nós fizemos a leitura do texto, vamos fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: essa frase, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que está aí no verso 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é bíblico? Essa frase, ela está na Bíblia, ela está no Antigo Testamento. Jesus diz, ouviste que foi dito. Isso foi dito pela Bíblia, por Moisés? Onde que está isso? Odiarás o teu inimigo, né? Então, essa é a primeira pergunta e é importante, porque a resposta é não. Isso não é bíblico. Não está em lugar nenhum na Bíblia. Lá em Levítico 19, 18, o texto diz assim, Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso sim é bíblico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Moisés escreveu, né? Faz parte da lei mosaica. Mas esse odiarás o teu inimigo, não, nunca foi bíblico, né? Então Jesus diz, ó, vocês estão ouvindo isso, né? Ama o próximo e odeie o inimigo. Mas isso não faz parte da palavra de Deus. E aí a pergunta seguinte é por que então os escribas e fariseus da época de Jesus estavam ensinando isso? Por que eles estavam ensinando esse ódio ao inimigo? Essa é a pergunta de observação. A resposta é a seguinte, é porque os escribas, os fariseus, né, os rabinos da época de Jesus e os que vieram antes de Jesus também, eles fizeram uma interpretação restritiva, ou seja, uma interpretação exclusiva desse mandamento de Levítico 19, 18, falando, amarás o teu próximo. Eles entenderam assim, que as pessoas deveriam amar somente o próximo, somente as pessoas chegadas, só os amigos, só os parentes, só quem estava próximo. E, consequentemente, eles deveriam odiar os inimigos, né? Os inimigos que normalmente estão longe, né? Então, é por causa dessa interpretação restritiva, exclusiva. Amem apenas o próximo. Então, eles entenderam dessa forma. E Jesus está corrigindo aqui que essa era uma interpretação errada. A Bíblia nunca ensinou isso, ódio ao inimigo. Tá? Outra pergunta de observação. A questão para eles, então, era saber quem era o próximo. Então, realmente, a questão importante para eles na época de Jesus é saber, então, quem é o meu próximo? Porque a lei manda amar o próximo. Quem é o meu próximo? Por isso que lá naquela parábola do bom samaritano, Lucas 10, 29, aquele mestre da lei, intérprete da lei, ele chega para Jesus e fala assim, o texto diz, e querendo justificar-se, perguntou para Jesus, Jesus, então quem que é o meu próximo? E aí Jesus aproveita e conta a história do bom samaritano, para ensinar que o próximo é qualquer pessoa ao alcance da nossa ajuda. Então, qualquer pessoa que está ao alcance da nossa ajuda, ela é o meu próximo. Ela pode ser minha amiga, meu parente, ou pode ser até o meu inimigo. Mas desde que esteja ao alcance da minha ajuda, está dentro da classificação de próximo e, consequentemente, objeto do amor, do dever do amor, né? Nós devemos amar o próximo. E nessa classificação de próximo inclui os inimigos, né? As pessoas que Deus coloca na nossa vida, pessoas que estão ao alcance da nossa ajuda, estão dentro da classificação de próximo. Seguindo,
O que os discípulos de Jesus devem fazer para os inimigos? No verso 44, tem dois verbos, né? Dois deveres por parte dos discípulos de Jesus com relação aos inimigos. Quais são esses deveres? O que os discípulos devem fazer para os inimigos, né? Amar e orar por eles, orar em favor deles. Verso 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, amor e oração. Oração em favor deles, não oração contra os inimigos, né? Porque aqui a oração está ligada ao amor. Então, oração amorosa, oração abençoadora, não oração pedindo para Deus punir, para Deus matar, para Deus castigar, não. Amar e orar em favor dos inimigos. Outra pergunta aqui, se os cristãos são filhos de Deus, eles têm o caráter do Pai Celestial. Como nós já estudamos aqui na cultura judaica, ser filho de alguém significa ser o portador do caráter dessa pessoa. Então, quando fala que os cristãos são filhos de Deus, eles têm o caráter, ou devem ter, né, o caráter do Pai. Né? Ser filho é ser portador do caráter do Pai. Então, o que os filhos de Deus devem fazer? A pergunta é essa. Se os filhos de Deus são portadores do caráter de Deus, o que esses filhos de Deus devem fazer? O que Jesus ensina aqui nesse sentido? O que eles devem fazer com relação às pessoas, com relação aos inimigos, né? Então, eles devem amar os inimigos, eles devem orar pelos perseguidores, eles devem saudar essas pessoas, né? Como o Pai deles faz. Então, o padrão é o caráter de Deus. Deus, ele abençoa os maus, ele abençoa os bons, ele abençoa os justos, mas ele também abençoa os injustos. E aqui o padrão é o amor de Deus. Então, se a pessoa é filha de Deus, ela tem que refletir esse caráter amoroso de Deus com relação a todas as pessoas, as amigas e as inimigas, aos justos e aos injustos. É isso que Jesus está ensinando aqui do verso 44 até o verso 47. Então, no 44 ele fala que tem que amar, orar. No verso 47 ele fala, e se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Né? No verso 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Né? Até os publicanos que eram odiados naquela cultura, né, os cobradores de impostos, eles amavam os seus amigos, os seus parentes. Então amar só parente, só amigo, só quem gosta da gente, não tem um valor assim tão grande, né? Aqui Jesus está ensinando que o dever de amor envolve os inimigos. Porque os inimigos, eles estão dentro da categoria de próximo, e amar o próximo faz parte da lei. Então, resumindo com essas palavras. Uma outra questão aqui, Jesus ensina que o Antigo Testamento sempre apontou para o padrão da perfeição de Deus, que é mais elevado que o padrão do legalismo e o padrão do casuísmo. É isso que Jesus está ensinando aqui, que o Antigo Testamento, que ele está reinterpretando aqui no Sermão do Monte, sempre apontou para um padrão mais elevado, um padrão baseado na perfeição, no amor de Deus. E o Antigo Testamento sempre ensinou. O problema é que os judeus da época de Jesus, eles tinham perdido essa interpretação correta. Eles faziam interpretações, como nesse caso aqui, restritiva, né, entendendo que próximo é só quem está perto, é só amigo, só parente. E não era assim, né? Mas então Jesus está ensinando que o Antigo Testamento sempre mostrou, sempre indicou, ou sempre apontou para esse padrão da perfeição de Deus. Por isso que ele conclui aqui no verso 48 dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, o padrão do Antigo Testamento, reinterpretado por Jesus, corrigido por Jesus, é um padrão da perfeição, baseado na perfeição de Deus, na perfeição do caráter, no amor de Deus que envolve os amigos de Deus, os inimigos de Deus, né? Deus não faz acepção nesse caso aqui. É nesse sentido? Sim, né? A resposta é positiva. Agora podemos ir para a segunda parte. Então fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 observações, né? E vimos que dentro do conceito de próximo está o inimigo. Porque próximo é toda pessoa que está ao alcance, que Deus coloca na nossa vida, ao alcance da nossa ajuda. Então, se você pode ajudar alguém, mesmo que essa pessoa seja inimiga,
ela está dentro do conceito de próximo, e você tem um dever de amor, de orar por ela, de amá-la. Resumindo, é isso. Agora a segunda parte é a parte da interpretação. Vamos buscar o significado. O que esse texto significava para o público original, né? Para os judeus no início da igreja. 3 questões para nos ajudar. Jesus, nessa passagem, ele ensinou que amar os inimigos é próprio de Deus. Então, amar os inimigos é próprio do caráter de Deus. Ensinou que os cristãos devem amar porque Deus é amor. Ele ensinou que os cristãos devem ser inclusivistas porque Deus, ele inclui, ele ama os bons, os maus, os justos e os injustos. Deus inclui todas as pessoas dentro do seu amor. Por isso os filhos de Deus também têm que ser assim, não exclusivistas como eles estavam sendo naquela época, excluindo os inimigos do amor, né? Quer dizer, se é inimigo pode ser odiado. É isso que Jesus está ensinando aqui, que os cristãos devem incluir todas as pessoas, amar todas as pessoas que Deus coloca na vida deles. Os cristãos devem ser perfeitos porque Deus é perfeito. O padrão é esse, é o da perfeição de Deus. Indica que o alvo do cristão tem que ser a perfeição de Deus, né? E essa perfeição inclui o amor de Deus, né? Envolve todas as pessoas, os bons, os maus, os justos e os injustos. São perguntas que nós podemos responder de forma afirmativa para todas elas. Sim, né? É isso que Jesus está ensinando aqui. Segundo ponto aqui de interpretação. Jesus ensinou que os filhos de Deus não devem se curvar aos padrões mesquinhos da moralidade humana. Sim, Jesus está ensinando isso. Que a moralidade cristã ela é mais elevada. Então por isso que ele conclui dizendo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste. Então a moralidade cristã, ela é sublime, ela é superior à moralidade humana, né, que às vezes é mesquinha, ou tratar com odiar porque não é parente, não é amigo, é um inimigo, ou pertence a uma outra cultura, ou pensa diferente. Então, às vezes a moralidade humana é nesse sentido, e Jesus está falando, não, a moralidade dos meus discípulos, ela é baseada na perfeição do Pai desses discípulos. E o Pai desses discípulos, que é Deus, ele é perfeito, ele é amoroso. Então, esse é o indicativo, é para esse núcleo de perfeição que a Bíblia aponta, que o Antigo Testamento aponta e Jesus está apontando aqui. Terceira questão de interpretação. E os filhos de Deus refletem o caráter perfeito do Pai Celestial, quando amam todas as pessoas colocadas por ele ao alcance da ajuda deles, sejam amigas ou inimigas? Sim, nós já respondemos essa questão. Então, quando os cristãos, eles amam as pessoas, mesmo que sejam pessoas inimigas, pessoas que não gostam dos cristãos, quando os cristãos amam, quando eles oram em favor dessas pessoas, que muitas vezes perseguem os cristãos, e mesmo assim os cristãos amam, oram, saúdam. Os cristãos estão refletindo o caráter perfeito de Deus, o caráter amoroso de Deus. Então há uma reflexão, uma demonstração, uma repetição, né, do caráter, do coração de Deus. Terceira e última parte é a aplicação. Então nós observamos, buscamos o significado, que é a interpretação, agora podemos fazer aquelas perguntas assim, e o que essa mensagem me ensina hoje? Como que eu posso colocar em prática esses ensinamentos na minha vida, no meu dia a dia, no relacionamento com as pessoas? 4 pontos para nos auxiliar. Primeiro ponto, você consegue identificar quais são seus inimigos? Quem te persegue? Você fazendo uma observação aí no seu dia a dia, na sua vida, nos seus relacionamentos, você consegue identificar quem não gosta de você, quem te persegue, quem poderia ser classificado como inimigo seu? E aí a pergunta também é essa, você ama esses inimigos? Você ora em favor dessas pessoas que desejam o mal para você, que querem te perseguir ou que te perseguem, que querem ver o seu fracasso, que não gostam de você? Você sabe quais são essas pessoas? E você ama essas pessoas? Você consegue orar em favor dessas pessoas? Segundo ponto, você já viu cristãos que condicionam o amor ao pedido de perdão ou de desculpas? Então, a pessoa fala assim,
Se aquela pessoa que me ofendeu, se ela pedir de perdão para mim, aí eu vou voltar a conversar com ela, eu vou dar moral para ela, algo nesse sentido. Você já viu cristãos falando isso? Que eles condicionam o amor ao pedido de perdão? Ou você já viu cristãos, que é uma situação talvez até pior, que oram contra os inimigos e não por eles, como Jesus está ensinando aqui? Né? Pessoas que oram e pedem para Deus castigar, para Deus punir, pesar a mão sobre uma pessoa que está perseguindo, né? Alguém que está querendo fazer um mal. Você já viu alguns cristãos se comportando dessa forma? Orando, mas não para Deus abençoar a pessoa, mas para Deus castigar a pessoa. Né? Será que esse comportamento é cristão de verdade? É isso que Jesus está falando aqui? Ou não? Não. Jesus está falando para orar pelos inimigos, em favor dos inimigos, né? Amar os inimigos. Terceira questão, tem cristãos que pensam que o fato de uma pessoa ter uma posição política ou religiosa diferente justifica tratá-la com ódio? Então, por exemplo, tem pessoas que se classificam como cristãs e mesmo assim pensam ou defendem o ódio contra o outro porque o outro tem uma posição política diferente ou uma posição religiosa, pertence a uma outra religião ou a uma outra nação. E isso justificaria o tratamento odioso a essa pessoa? Infelizmente, isso ocorre, né? Eu acho que muitas pessoas já viram pessoas que falam que são cristãs se comportando dessa forma. Mas isso está errado e não reflete o caráter do Pai, né? Não há motivo que justifique o ódio às pessoas. Jesus está ensinando isso aqui. Não há motivo que justifique o ódio. Não, mas ela é minha inimiga. Não justifica o ódio. Jesus está falando, ame essa pessoa. Mas ela me persegue. Não justifica o ódio. Jesus está falando, ore por ela. Ore em favor dela. Todas as pessoas devem ser amadas e objeto das orações abençoadoras. Essa é a mensagem, né? Esse é o ensino aqui dessa passagem. Nós não podemos fazer como os judeus faziam naquela época, interpretar de forma restritiva e tirar da classificação de próximo o inimigo. Quer dizer, quem é o meu próximo? É o meu amigo, é o meu irmão de igreja, né? É aquela pessoa que gosta de mim? Não, Jesus está falando, o próximo, ele inclui o inimigo também. O próximo é a pessoa que Deus colocou próximo a você, ao alcance da sua ajuda. E lá na parábola do bom samaritano, Jesus conclui fazendo uma pergunta inversa. Ele fala, o que importa não é você pensar quem é o seu próximo. A pergunta mais correta é a seguinte, você é próximo de quem? Quer dizer, você é próximo das pessoas que Deus coloca na sua vida, mesmo que seja uma pessoa inimiga, uma pessoa que quer o mal para você, mas você é próximo a ela, você quer a bênção dela, você quer ajudá-la, você ama essa pessoa. É isso que Jesus ensinou também lá na parábola do bom samaritano. E por último, o que você pode fazer para refletir mais o caráter amoroso e perfeito de Deus no relacionamento com as pessoas que Deus colocou ao alcance da sua ajuda? Então, faça essa reflexão. O que você pode fazer em termos práticos, né, de ações, para refletir esse caráter de Deus? E qual é o caráter de Deus? É o caráter do amor, da perfeição, da inclusão, né? O que você pode fazer no seu dia a dia para refletir esse caráter de Deus no relacionamento com as pessoas que Deus coloca na sua vida, né? Então pense nesse sentido, do que você pode fazer e ore, peça para Deus te ajudar, para que Deus conceda a graça dele, para que todos nós cristãos, né, consigamos fazer mais, amar mais, orar mais pelas pessoas. Então essa é a mensagem aqui do final do capítulo 5 do Sermão do Monte. Se Deus permitir, na semana que vem queremos gravar outro vídeo, dando sequência aqui, agora começando no capítulo 6. Né? Então que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, abençoada, protegida por Deus a todos vocês.